Bom dia! A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família. Hoje é segunda-feira, graças a Deus, estamos iniciando mais uma semana com a bondade, com a misericórdia, a graça de Deus nas nossas vidas que não tem fim. Como diz a palavra do Senhor, né? As bondades e as misericórdias do Senhor não têm fim na nossa vida. E mais um dia, mais uma semana, estamos aqui para a glória de Deus. E hoje vamos dar continuidade em Mateus capítulo de número 6. Na sexta-feira tivemos um probleminha aí técnico, não conseguimos aí transmitir a oração da manhã. E olha, posso confessar algo? Essa mensagem é algo que vai mexer muito com o teu interior. É algo que vai mexer muito com o teu espiritual. O mundo espiritual, ele vai se mover através dessa oração de hoje. Por isso que eu quero convidar você a ouvir do princípio até o fim. Porque o Senhor falava no meu coração, quando não conseguimos na sexta-feira transmitir essa oração, o Senhor falava no meu coração, o Senhor dizia que algo vai ser destravado dentro de você. É por isso que existem essas guerras espirituais e principalmente quando falamos em oração, em palavra de Deus, existem essas guerras espirituais. Então ouça essa oração do princípio até o fim, porque algo vai ser liberado na tua vida hoje. E eu já sinto a presença de Deus aqui e eu quero te convidar atentamente a ouvir esta oração, essa palavra. E eu quero pegar aqui Mateus capítulo de número 6, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha só o que o Senhor estava aqui ensinando ao povo e hoje Ele nos ensina através dessa palavra. E o Senhor está dizendo aqui que Ele veste a erva do campo, que hoje ela existe e amanhã ela não existe mais. A erva do campo, ela está ali naquele momento, mas se vier talvez aí uma praga ou talvez se vier até mesmo uma colheita, daqui a pouco ela não está mais ali. Se o Senhor Ele veste a erva do campo, Ele está querendo dizer aqui, quanto mais a nós. E o Senhor ainda, numa interrogação aqui, Ele diz dessa forma, homens de pequena fé. Isso aqui é muito forte, porque o Senhor estava aqui dizendo, né, a preocupação das pessoas, talvez eram tanta, que Jesus aqui no meio desse ensinamento, Jesus vai e fala aqui a respeito, louvado seja Deus, das pessoas crerem no Senhor. Porque se Deus Ele veste a erva do campo, quanto mais a nós, que somos filhos, somos herdeiros dele. E aí o Senhor fala homem de pequena fé, de pouca fé, ou seja, porque o Senhor, Ele queria ali, através dessa mensagem, despertar o povo. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer nos despertar, dizendo para não termos pouca fé. Para a gente não ficar inquieto com o dia de amanhã, com as coisas que temos que resolver. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui ainda, Ele diz, olha, de certo, o nosso Pai Celestial bem sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor, Ele não quer que a gente venha ficar correndo, fadigado. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, como que vai ser? Como que eu vou pagar essa conta? Ai, meu Deus, o que eu vou resolver amanhã no meu trabalho? O Senhor, Ele não quer essa inquietação nossa. O Senhor quer somente que nós venhamos a ter fé e quem tem fé confia no Senhor. E quando confiamos no Senhor, descansamos nele. É isso que Deus está falando para você e para mim nessa manhã, para nós termos fé, confiarmos, descansarmos nele. Não ficar inquieto com o que a gente vai comer, beber. E diz mais aqui, eu amo essa palavra, que diz aqui no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te contar aqui um segredo, que esse versículo aqui foi o versículo da minha conversão. Por isso que eu amo tanto ele.
amo a palavra de Deus por completo. Mas esse versículo, eu quero te contar algo aqui, que quando eu comecei a ir na casa do Senhor, aí há 19 anos atrás, essa palavra mexeu muito comigo. Quando eu sentei ali no banquinho de uma igreja, ainda não tinha muito costume, né? Tava ali meio saindo do mundo, indo para a igreja. Eu sentei no banquinho de uma determinada igreja e eu ouvi o pastor falando esse versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra entrou como flecha no meu coração. E essa palavra hoje, de todo o meu coração, eu desejo que ela entre como flecha no teu coração, porque essa palavra, ela vai mexer com muita coisa na tua vida. Porque a Bíblia fala que se nós buscarmos primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Tá entendendo que às vezes nós corremos tanto atrás de coisas, corremos, e não é errado, temos que correr mesmo. Às vezes você precisa de uma porta de emprego, tem que correr, tem que fazer currículo, tem que fazer entrevista. Mas o problema é que nós ficamos inquietos quando a resposta não vem. Quando as coisas não acontecem, isso é que nós não devemos fazer, é ficar inquietos. E aqui, o que acontece? O Senhor disse que quando nós buscamos primeiro o reino dele e a justiça dele, as demais coisas vão ser acrescentadas, as demais, ou seja, as coisas que nós precisamos será acrescentada, bênção financeira, bênção na saúde, bênção no casamento, bênção espiritual, tudo vai ser acrescentado quando nós buscamos primeiro o reino de Deus. Isso é um segredo maravilhoso dentro dessa palavra, que quando nós rendemos a nossa vida a Deus e buscamos o reino dele, fique em paz. Que tudo aquilo que é necessário, Deus vai, aleluia, abrir as portas, Deus vai acrescentar, Deus vai fazer, Deus vai mudar. Coloca essa palavra no teu coração. Busque primeiro o reino dele. Eu não sei como estão os seus dias, eu não sei como que está o seu tempo para Deus, porque corremos muitas das vezes o dia todo, fazemos uma coisa, fazemos outra, e é necessário que nós venhamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o Senhor e as coisas dele estão em primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Quando as coisas de Deus estão em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas ele acrescenta. Isso é um segredo profundo que um dia eu aprendi. E olha, posso falar, no momento que Deus usou a vida desse pastor para falar isso, foi como se algo tivesse destravado na minha vida. E eu quero profetizar sobre a vida das pessoas que estão me ouvindo nessa sexta-feira, que algo vai ser destravado na tua vida, vai se romper uma barreira. Você entendeu essa palavra que você precisa buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então não fique inquieto. A Bíblia diz que nós não temos que ficar inquieto com o dia de amanhã, mas somente hoje. Busque a presença de Deus, busque o reino do Senhor, priorize as coisas de Deus na tua vida e as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, essa palavra, Senhor, hoje entrou, meu Deus, como flecha em cada um, meu Deus, dos corações das pessoas que estão ouvindo, Pai, esta palavra, esta oração. Pai, o Senhor me mostrava aqui na hora que estava ministrando, Pai, cadeias se rompendo, barreiras. A palavra do Senhor, ela foi sendo liberada e as barreiras, meu Deus, na vida dessa pessoa, o Senhor me mostrava caindo, Deus, decando da lavassu de comanai. O Senhor me mostrava, Pai, a palavra entrando no coração das pessoas e a barreira caindo, Senhor. Oh, Deus, eu creio que vai se cumprir na vida dos teus filhos, Pai. Eles entenderam hoje essa palavra, que temos que buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor, o teu reino, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E eu creio, Pai, eu creio que a partir dessa data de hoje haverá, meu Deus, ó Pai, um romper na vida dos teus filhos e as coisas vão começar a andar. As coisas vão começar a fluir dentro dessa casa, Jesus. As coisas vão começar a fluir na vida financeira dessa pessoa. Ai, decomanaravaçu, decomanai. Deus, para mostrar, Deus, que Tu és o Senhor e Tu falas através da palavra, Tu darás um sinal, decomanaravaçu, decomanai. Tu darás um sinal, essa porta vai abrir. O Senhor está dizendo que esse telefone teu vai tocar de uma entrevista que você fez e vão te chamar, tu vai lembrar, decandalavaçu, decomanai. Tu vai lembrar, a palavra de Deus rompeu. A palavra de Deus rompeu.
Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. A palavra de Deus hoje está rompendo grandes barreiras na tua vida. Deixa essa palavra entrar e queimar no teu coração. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu creio e já profetizo sobre a vida de todas as pessoas que estão ouvindo essa oração. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que presença abençoada de Jesus. O Senhor, Ele continua testificando aqui no meu coração que algo está sendo liberado, algo muito grande. Quando nós falamos a respeito do reino de Deus, é algo que algo tão fantástico, que é algo liberado dentro da nossa vida, dentro do nosso interior. Essa palavra, ela vai surtir muito efeito na tua vida. Escute o que o Espírito Santo está falando através da minha vida. Essa palavra, ela vai surtir um efeito tão grande que você vai começar a ver os frutos dessa palavra se cumprir na tua vida, no nome de Jesus. Receba, toma posse, tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, no nome de Jesus. Seja um transmissor da palavra de Deus, divulgue essa mensagem para os seus contatos, no seu status do WhatsApp, divulgue para que mais vidas sejam abençoadas. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, se você precisar de oração, escreva aí nos comentários, e em nome de Jesus seja abençoado e abençoada para a glória de Deus. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta no nome de Jesus.